Para cada problema na sociedade, o sistema tem uma solução. Essas soluções normalmente jamais seriam aceitas em situação normal. Qual seria essa situação normal? Você conseguindo sobreviver dignamente com o seu salário. Você tendo um país onde um assalariado pode viver bem, com dignidade, como acontece em outras nações de primeiro mundo. Por isso mesmo é que são tão disputados os espaços nesses lugares. É tantos imigrantes pelo mundo todo querendo ir para lá. Não é por causa da cor da bandeira, não é porque o país tenha paisagens bonitas e etc. Mas é porque tem uma condição onde aquele indivíduo considerado de classe mais baixa da sociedade consegue também ter uma vida digna. E isso faz com que o país como um todo ganhe. Não adianta um país ter muitos milionários, mas a maior parte da população viver na pobreza. Isso vai gerar violência mais cedo ou mais tarde. Se a gente pensar sobre fim de mundo, imaginemos que nós soubéssemos o dia que isso vai acontecer e começássemos a estocar alimentos na nossa casa. Mais cedo ou mais tarde, alguns dos nossos vizinhos ou amigos saberiam que nós estamos estocando esse alimento. E no começo eles caçoariam de nós. Mas quando finalmente chegasse o fim do mundo, todos estariam na porta pedindo esse mesmo alimento, agora que o fim do mundo finalmente chegou e ninguém tem mais. A pergunta é, eles iriam respeitar a sua soberania, o seu direito à propriedade, o seu direito de dizer não, já que você os avisou e eles caçoaram de você? Eles iam respeitar esse direito, iam pensar nisso? Ou o que viria na mente deles seria que, olha, se eu não conseguir esse alimento, eu vou falecer e os meus também. E aqui tem e eu vou levar, seja da maneira que for. Então é isso que acontece, meus irmãos, e é aí que está a relação. Se todos na sociedade tivessem uma vida digna com o seu salário, e os governos insistem para garantir isso, da igualdade de verdade, não o que querem fazer aí, as coisas seriam diferentes. Aí sim é que você acaba com a violência, dessa maneira. Mas você sabe que estamos muito longe disso, principalmente aqui no Brasil. Os alimentos, como um simples cafezinho que era oferecido, e já tem muitos lugares que não estão mais oferecendo, né? Era comum em consultórios, até em oficinas, você ter o cafezinho ali para tomar. Muitas já estão tirando devido ao preço. 1 quilo de café chega a R$100 hoje em dia. É um verdadeiro absurdo, ainda mais sendo o país um grande produtor de café, se não o mais. E diante disso, o sistema já começa a criar soluções mirabolosas. E diante disso, o sistema já começa a apresentar soluções mirabolantes. Esse não é o tema do vídeo, mas foi o Rogério Lima, nosso querido irmão, que nos mandou aqui, um dos principais comentaristas do canal e que manda dicas excelentes. A matéria está no Globo e confirmo que eu já tinha feito a correlação, né, da matéria lá da Europa, que a própria Globo falou com muito entusiasmo, né, que a farinha de lava é uma coisa muito boa para a saúde, e agora a Globo vem finalmente trazendo a sua comida de grilo, né? Brasileiro aqui vai comer grilo, tem muito grilo aqui. Então, você comeria um grilo? Grilo todo mundo sabe que é uma praga, né? Rico em proteína e com baixo impacto ambiental. Insetos são recomendados na alimentação. Uma matéria de 16/2/2025, ó. E aí eles vão falando aqui, ó, com uma população mundial que pode chegar a 9,7 bilhões de pessoas até 2050, os sistemas alimentares estão enfrentando uma pressão cada vez maior para oferecer soluções sustentáveis e nutritivas. Agora, o que nós queríamos saber é quem está fazendo essa pressão. Quem tem tanto poder a ponto de fazer pressão no mundo inteiro, no sistema de governança mundial. Como é que alguém pode ter tanto poder? O nome disso se chama 13 famílias, acredite você ou não, que estão por trás de grandes empresas, no topo das pirâmides das empresas. Se você for procurando, você vai descobrir que várias grandes marcas pertencem a outro grande grupo, que pertence a outro grande grupo, para no final você chegar em cada uma dessas 13 famílias. É um esquema de pirâmide. Então veja, eles têm poder para fazer pressão, como a própria matéria diz, sem explicar quem faz essa pressão, né, para fazer com que as pessoas comecem a achar soluções sustentáveis. Então, nesse contexto, os insetos comestíveis estão ganhando destaque como alternativa viável às proteínas animais convencionais. Se o problema realmente é apenas porque a população está crescendo muito, então você começaria a aumentar, né, a produção de alimentos. Mas eles estão fazendo o contrário, eles estão restringindo. Como você sabe, principalmente governos pela Europa, têm tornado cada vez mais difícil a produção de alimento, comprando fazendas produtivas, criando leis duras
sobre a criação de bovinos, da produção de carne, ou seja, para que menos pessoas trabalhem com isso e haja de fato uma escassez. Ora, mas se a população está aumentando, não deveria ser o contrário? A resposta é óbvia, sim, mas nem a população eles querem que chegue a esse tanto e muito menos que continue se alimentando do que se alimenta hoje. A questão é muito mais profunda, né? E nem pode ser falada abertamente nas Big Techs e hoje em dia com as regras que estão. A grande verdade é essa. E aí eles começam agora a atacar o que já se sabia sobre essas pragas, porque gafanhoto é uma praga, nunca foi alimento. Aí eles falam o seguinte, ó: embora tenha sido um alimento básico em muitas culturas durante séculos, seu ressurgimento atual reflete a necessidade de alternativas que equilibrem considerações ambientais, nutricionais e econômicas. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura destacou os benefícios ambientais e nutricionais dos insetos comestíveis. Diferentemente da fonte tradicional de proteína animal, ela exige menos recursos para serem criados, emitem menos gases de efeito estufa e geram menos resíduos. Esse baixo impacto ambiental os posiciona como uma fonte importante para reduzir a pegada ecológica da produção de alimentos. Então, além disso, seu teor de proteínas, vitaminas e minerais os torna uma opção interessante para o presente e o futuro. Isso explica porque o setor de insetos comestíveis teve um crescimento acelerado, com um volume de negócio estimado em mais de 9 bilhões até 2019. Mais de 400 empresas ativas na Europa e nos Estados Unidos estão liderando essa revolução alimentar. Países como a Austrália estão emergindo como protagonistas em sua produção, enquanto o México, onde 549 espécies comestíveis são reconhecidas, desempenha um papel de liderança na América Latina. Então eu acho que eu não preciso ir mais a fundo, do que isso. É óbvio, que esses alimentos não são seguros. Aqui também eles fazem um estudo, um estudo publicado recentemente por nosso grupo detectou a presença de metais pesados como arsênico, cadímio, chumbo, níquel e cobalto em vários produtos alimentícios à base de insetos comercializados online. Porque isso aí são pragas, meus irmãos. A ideia é falar disso muito bem primeiro, mostrar para principalmente aquela pessoa que está a ponto de passar fome que essa é uma solução viável. No final da matéria, como eles fazem aqui, apostando já que muitos brasileiros não gostam de ler, eles vêm falando que de fato há risco também nessa alimentação. E é muito mais riscos, porque se fosse assim, lá no Egito, quando teve aquela praga de gafanhoto, eles teriam enchido o bucho, mas isso aqui não é comida, isso aqui tem os seus malefícios. Então aqui eles falam, tem metais pesados nesses bichos. E fora, meu irmão, que você vai ter que encher o bucho com um monte. Imagine fazendas dessas pragas sendo criadas. Então é uma coisa totalmente absurda. Mas aí você me pergunta, então Davi, qual vai ser a solução aí que eles vão apresentar? Bom, a solução ela já começa a vir. O Gredson Santos Barros nos mostra aqui como isso está começando. Ó. Motoristas de Uber poderão bloquear passageiros com notas baixas, uma matéria da Tecmundo. Então o que é que isso significa? Vamos juntar aqui as coisas. Agora, se você for, eu vou ler a matéria, mas resumindo aqui, se você for um mau cliente, o Uber, o cara ali que está se prestando ao serviço de motorista, ele pode te recusar, porque você é um cara problemático. Quem está usando o serviço vai dizer, olha, mas só um imbecil para criticar isso. O que tem de passageiro mal educado, que são verdadeiros bandidos, não é brincadeira. E isso seria uma segurança a mais para a Uber. E eu concordo, se você está pensando só no serviço, realmente é uma excelente ideia. Mas, infelizmente, nós que estamos despertos temos que pensar mais a fundo, mais à frente. O futuro que isso vai levar. E por isso é que somos contra. Porque isso aqui é o início da pontuação social. Da mesma maneira que existem esses riscos para quem está prestando o serviço de Uber, existe em todos os outros setores. Então imagine você que tem um restaurante e tem aquele cliente chato que quer beber, botar os pés em cima da mesa. Se você tivesse o currículo dele, tivesse a história dele ali, representado por números, você poderia recusar, dizer a ele, por exemplo, que o restaurante está cheio. E aí quando você vai colocando isso em vários setores, imagina o cara da discoteca também, tem aquele cara que sempre arranja briga. Se ele tem uma pontuação baixa, você já saberia. Você está entendendo onde eu quero chegar, meus irmãos? Isso aqui se aplica em todos os setores, ou seja, seria uma nova necessidade em todos os setores para a suposta proteção. E fazer inclusive lucrar mais. Aqueles que aceitassem fazer os serviços para essas pessoas mais problemáticas, elas poderiam cobrar mais caro, já que é culpa dele mesmo por ter uma pontuação baixa. Entende, meus irmãos? Então uma coisa puxa a outra. Agora, no geral, o que é que isso gera? Um poder absoluto
do sistema, inclusive, em dizer se você é uma pessoa boa ou ruim. O sistema agora teria esse poder, um poder que é de Deus, eles teriam na sua mão. Mas a população, né, vai enxergar a necessidade de cada setor, principalmente aqueles que usam o serviço, tanto como passageiros, tanto como prestadores de mão de obra. Porque o bom cliente, aquele que não causa, né, no caso aqui do Uber, que não causa problema, ele também gostaria de um desconto, já que ele é um bom cidadão e se comporta bem. Então a proposta ela parece ser excelente, maravilhosa, parece ser uma coisa divina, né? Você puniria os maus e recompensaria os bons. Olha, coisa de Deus, né, meu irmão? Não é à toa que eu creio que o anticristo será um grande sistema. Tá aqui a ideia. Ele vai vir para solucionar todos os problemas. Então, ó, falta poucos dias para o carnaval e a Uber anunciou um recurso que permite motoristas parceiros bloquearem determinados usuários. Por exemplo, usuários que recebem somente uma estrela ao fim da corrida serão automaticamente bloqueados e não serão pareados com o mesmo motorista novamente. O bloqueio automático afeta apenas os passageiros que recebem uma estrela, já que a plataforma entende que a experiência para o motorista não foi nada agradável. Na aba de notas, ao fim de uma corrida, o motorista terá a opção de bloquear o usuário por vontade própria em notas a partir de 2 estrelas. Passageiros com 2 ou 3 estrelas de avaliação podem ser bloqueados, embora não seja algo obrigatório. A avaliação de 4 ou 5 estrelas não permite um bloqueio, uma vez que o Uber entende que a experiência entre ambos foi satisfatória e não é passível de punições. Segundo a plataforma, a ideia por trás do novo recurso é oferecer mais controle ao motorista sobre suas viagens, principalmente em datas com alta demanda, como o carnaval. O feriado costuma ser palco de festas e muita diversão, mas também pode ocasionar episódios de má conduta entre passageiro e motorista por diversos motivos. Para o gerente de operações de segurança da Uber, Marcelo Brasileiro, o sistema de avaliações funciona para as duas partes envolvidas e se torna ainda mais crítica no carnaval. Queremos promover um ambiente respeitoso e seguro para todos, e esse novo recurso vem trazer ainda mais controle e transparência para o motorista parceiro, explica o executivo. A nova modalidade de avaliação, estrelada ao bloqueio de passageiros, será incorporada gradualmente nas contas dos motoristas nos próximos dias. E aqui encerra a matéria, né? A pergunta que eu vou fazer a vocês, eu quero ver se vocês estão pegando. Queria até que esse vídeo fosse ao vivo. Me diga uma coisa, meu querido irmão, o que é que isso tem a ver com a matéria do Grilo? Eu acredito que a maioria de vocês já pegou, tenho certeza disso, vocês já pegaram. O que é que tem a ver? Ora, o alimento está muito caro, mas ele pode se tornar mais barato se você for um bom menino. Agora, você ser um bom menino para os homens, para o sistema. Como está na Bíblia, está escrito o seguinte: aquele que agrada o mundo, desagrada a Deus. Então, se o sistema disser, olha, você é um bom menino, você é um cara inclusivo, você é um cara a favor de minorias, você é um cara do bem, você realmente está sendo um cara do bem, de acordo com a lei de Deus? A pergunta é essa, é só uma pergunta. Então, quando você vê a carestia no combustível, nas suas contas, energia, água, comida que você compra principalmente, que essa é a grande questão aqui, imagine se você tivesse um desconto. Olha, desconta agora em todas as suas contas. Quanto é que você gastou esse mês? Sei lá, Davi, 3 mil reais. Imagina um desconto agora de 30% nesse valor. Olha como seria excelente. Isso pode acontecer se você for um bom menino. Agora, se você for um mau menino, talvez você tenha um acréscimo de mais 5, 10, talvez até 30% a mais. Sabendo disso e a população dizendo sim, nós queremos isso, porque o problema é daqueles que se comportam mal. Você acha, meu irmão, que esse sistema não será implementado? Você começa a concordar comigo que o anticristo é um sistema que vai parecer ser muito bom, vai parecer divino, mas no fundo todas as suas propostas são anticristãs. Por isso o nome de anticristo. Para mim está cada vez mais claro isso, meus irmãos, e nós andamos para isso. Como eu expliquei, cada setor tem essa necessidade hoje de afastar os maus, mas os próprios maus estão sendo fabricados por esse sistema. Então ele cria o problema e vem com a solução. Você vê a quantidade de bandidos cometendo crimes, principalmente agora no carnaval, a impunidade tamanha, né, que os caras têm 10, 15, 30 passagens, deveriam estar cumprindo as suas penas, mas, né, graças a uma martelada de um bom homem, eles vão sendo soltos aqui e ali. Cada estado vai soltando os seus e vai provando aos outros familiares e amigos desses mesmos criminosos que o crime compensa. Afinal de contas, fulano já tem 30 passagens, por que eu não posso ter umas 5 ou 6? E vão fazendo a mesma coisa, vão entrando nisso, porque o crime acaba compensando. Diante disso, meus irmãos,
Salve-se quem puder. O sistema está vindo com tudo. E o povo, infelizmente, ainda continua achando que isso aqui é teoria da conspiração. Como eu disse para vocês, meus irmãos, já está cada vez mais provado. Isso eu também falo no nosso velho diário. Essas ideias, esses planos, não tem como sair da mente humana. Eles saem das mentes do próprio demônio, aquele que está acima da pirâmide. Aquela luz branca que você vê iluminando tudo, por isso que vinha o nome Ilumi, né? Lembra disso? Ilumi, né? Porque eles acreditam que foram banhados na luz da sabedoria do antigo querubim que se revoltou contra Deus, que não é outro a não ser Lúcifer. Então são ideias e planos milenares que foram feitos etapa por etapa e nós estamos vendo a conclusão desse grande sistema. Muita coisa vai vir, meus irmãos, aperte os cintos e o povo vai aceitar isso com um belo sorriso otário na cara. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Se isso aconteceu, dá aquela compartilhada, aquela likeada e comenta, isso ajuda muito. Como é que você está vendo as coisas? Velho Diário do Davi, ainda disponível, tudo sobre a paranormalidade e as entidades no Velho Diário do Davi. Lá na Hotmart em 10 vezes sem juros. Vou ficando por aqui, meus irmãos, que Deus proteja e abençoe cada um de vocês. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!